doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mais uma vez, Senhor, graças te damos por esta hora bendita de comunhão, esta hora de adoração, louvor ao teu nome, esta hora de meditação na tua palavra. E agora pedimos, por misericórdia e graça do Senhor, que nos deis a alegria de ouvi-la, de aprender com esse texto que acabamos de ler. Fala-nos ao coração, poderoso Senhor, dá-nos agora uma mente cativa, concentrada, disposta a ouvir e aprender do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo falou muitas vezes por parábolas. E as parábolas são uma forma didática de Jesus, então, passar seus ensinamentos, sobretudo para os discípulos, coisas que ele usou do conhecimento dos homens. As parábolas, elas nascem de coisas reais, de figuras que realmente existem na natureza, nos nossos relacionamentos, para trazer ao coração dos homens a verdade. E a verdade que essas parábolas sempre nos trazem é do reino de Deus. Nós já temos visto isso, Jesus sempre usando dessa expressão: o reino de Deus é semelhante. Então, nos parece que o objetivo principal de Cristo era esclarecer sobre o seu reino, até porque havia muita indagação com relação à natureza do seu reino. Nesse caso aqui, desta parábola do semeador, os discípulos questionavam a Cristo do porquê o reino de Deus que ele trouxe, que ele introduziu no mundo, não prosperava, não tinha muitos súditos, muitos seguidores, porque muitos e muitos recusavam a mensagem do reino, entrar no reino. Isso era uma verdade. Jesus pregava e pregava às multidões, e eram bem poucos aqueles que o seguiam verdadeiramente. Então ficava essa preocupação, e a indagação dos discípulos era nesse sentido: por que, Senhor? O Senhor trouxe o reino de Deus, o reino do Pai, o reino dos céus, e muita gente não quer, muita gente não segue, não entra nesse reino. E aí Jesus conta essa parábola, que nos parece que é uma resposta a essa indagação. Ele vai então, em primeiro lugar, responder aqui por que só poucos entram nesse reino. Só poucos, de fato, participam desse reino.
são então participantes desse reino. Porque muitos recusavam, e a gente sabe disso. Jesus contava apenas com 12 discípulos, alguns outros mais afastados, mas bem poucos também, que o seguiam com o coração realmente disposto, com a vontade de amá-lo e de servi-lo. E mesmo assim, nós sabemos, até dentro daquele grupo muito selecionado de discípulos, houve quem o traísse. Havia então muita decepção para Cristo, de modo que sempre ele contou com a minoria. A história aponta isto. A igreja nunca foi majoritária na sociedade, nunca foi maioria, nunca será. A igreja sempre é composta, né, de um número menor. E dentro da igreja, nós também sabemos que é pequeno o número daqueles que estão mesmo com o seu coração fervendo, com a sua disposição mesmo de alma, de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Nós aqui já passamos pela parábola do trigo e joio, ou do joio e trigo, e vimos que há sim esses dois tipos de crentes dentro da igreja, essas duas naturezas de crentes, e que no fim, né, haverá uma separação. E a ideia que nós temos é que, quando nada, dentro da igreja, só 50% são de fato trigo. Isso estamos falando sobre o universo da igreja. Né? Então, é sempre uma minoria, isso está muito claro nas Sagradas Escrituras e também a história demonstra isso. Então, a primeira coisa que nós temos que tirar desse texto e observar é a resposta de Cristo. Ele está respondendo essa indagação. Por que só poucos seguem o reino de Deus? E aí Jesus passa a contar essa parábola e vai nos trazer 4 classes aqui de pessoas que ouvem a mensagem do reino e que têm uma reação diferente. A primeira, diz o texto: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, essa é a primeira classe de pessoas que Jesus aqui está destacando, que tem esta reação ao ouvir a sua palavra. Primeiro nós temos que explicar que o semeador, que o texto diz que o semeador saiu a semear, o semeador aqui é Cristo, é Ele. Não é? Ele é o semeador número 1, Ele é o semeador principal, foi Ele quem estava ali semeando este reino, esta semente, e depois os discípulos foram semeadores, tantos quantos creram no seu nome, e assim todos aqueles que pregam o Evangelho, que falam do Evangelho, são semeadores. Então, o semeador é aquele que leva a palavra de Deus ao coração dos homens. A semente, está claro, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é esta semente. E a semente só há uma semente. Semeador são muitos, todos quantos crerem, são semeadores e devem assim agir como semeadores. Mas semente é só uma, só a palavra de Deus. É o que nós devemos semear no coração dos homens. E ele diz então sobre a primeira classe de pessoas. Quando ele explica aqui a parábola, e veja que Jesus tem um cuidado muito especial com essa parábola, porque ele a conta, e a parábola já é muito clara, fácil de entendimento, mas ele ainda tem um trabalho de explicar.
a partir do verso 10, ele então esmiuça, detalha, explica melhor o significado dessa parábola. E ele vai então, no verso 15, explicar quem é ou quem são as pessoas que recebem a semente, mas as aves vêm e tiram do coração dela, tiram da sua mente. Verso 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Então, a explicação, né, já diz tudo, não há nem muito que nós aqui comentarmos sobre isso. O que nós podemos dizer e podemos esclarecer é que a estas pessoas, de fato, né, que ouvem a mensagem do Evangelho e até se empolgam com essa mensagem, a recebem no seu coração, mas logo depois elas esquecem a mensagem. Elas não deixam a mensagem produzir frutos, sequer nascer no seu coração. O texto diz que as aves, aqui, são uma referência a Satanás. De fato, o maior interessado em que o Evangelho não prospere na vida do homem é Satanás. Ele está trabalhando o tempo todo para tirar aquilo que o Evangelho planta no coração do homem. Nós podemos dizer que nos dias de hoje, isso pode ser comparado a alguém que ouve a palavra de Deus aqui num culto, por exemplo, e quando termina o culto, sai e de repente outras coisas na sua vida voltam a ser principais na sua mente, na sua meditação, na sua intenção, no seu objetivo. E aquilo tudo que ouviram da palavra de Deus, de repente, fica esquecido, subestimado, ignorado. Oh, irmãos, como nós deveríamos degustar mais da palavra de Deus, meditar mais nela. Uma coisa é ouvir, outra coisa é meditar. Muitas vezes nossos cultos mal terminaram e outras conversas já vêm à nossa mente. Assuntos, às vezes, descabidos, sem nenhuma conexão com o culto, com a palavra de Deus, com aquilo que nós viemos fazer aqui. Assuntos de natureza, às vezes, muito estranha. Futebol, diversão, teatro, cinema, política. E a palavra de Deus some. E se eu perguntar aqui aos irmãos, o que nós pregamos aqui no domingo pela manhã, eu não tenho assim a menor preocupação em dizer que alguns não lembram. Que alguns não lembram. Porque outras coisas, de repente, surgiram na nossa mente e apagaram. Aquilo que nós ouvimos na igreja, aquilo que é tão precioso, né? Nós já vimos aqui a parábola da pérola, do tesouro escondido. Isso é um tesouro, isso é uma pérola, é uma preciosidade, que deve sempre ser preferida por nós, estimada. E devíamos estar degustando, mastigando isso por mais tempo, a ponto de absorvermos seus nutrientes, todos eles, extrair o máximo
de proteína, de substância, de alimento que isso traz para as nossas vidas. Mas é como diz o texto, as aves, né? E aí numa representação de Satanás, ele está ali à espreita, jogando coisas, para de repente a gente esquecer o que ouviu. E aquilo não produzir nada, nenhum fruto, nenhum resultado em nossa vida. Jesus está explicando por que muitos não entram no seu reino. Ele está dizendo uma das razões, um dos motivos é este. Aí vem a outra classe de pessoas, versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí Jesus está dizendo que o semeador, dessa vez, semeou em um solo rochoso. A primeira semeadura foi à beira do caminho, a segunda agora é um solo rochoso. A gente tem que compreender aqui que Jesus está usando uma figura bem conhecida à época, toda aquela sociedade, uma sociedade agrícola também, e ele está usando a figura de um campo. E um campo foi preparado, foi arado para uma semeadura. E a gente sabe que um campo, né, ele não é muito bem conhecido assim, a olho nu. Muitas vezes o semeador está jogando uma semente, pensando que ali a terra é profunda, mas a terra é ralinha, porque logo abaixo dela tem pedra, pedregulho, tem rocha. E quando a gente vê um campo arado, preparado, a gente vê aqueles sulcos, né, aquelas valas aonde as sementes devem cair, mas entre uma e outra a gente tem um caminho, somente aquela parte que fica mais alta. Não é ali que a semente deve ser jogada, mas no sulco. Mas ele semeia, o semeador, ele sai com a sua mochila, pegando a semente, jogando, e algumas caem justamente naquele caminho, naquela área que separa uma vala da outra. Na segunda classe de pessoas aqui, ou na segunda vez que o semeador semeou, a semente caiu nesta área onde a terra era rala, e ele não sabia, porque os seus olhos não podiam identificar que debaixo daquela terra tinha pedra. E o que é que acontece com uma semente que é semeada numa terra rala? Ela começa a nascer, mas as raízes vão dar na pedra, ela não encontra água, não tem profundidade, e o sol, o calor, vem e mata. É isso que acontece. Aqui Jesus explica, quando ele pega o verso 16, e diz assim: semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Mais uma vez, bem explicado por Cristo. A primeira vez, ele diz que foi Satanás quem tirou a semente do coração, com outros assuntos, com outros conteúdos, que sufocaram a palavra. Agora, ele está dizendo que esta semente, ela chega até a germinar, ela chega até a ter raiz, mas a raiz não consegue profundidade, porque logo ela bate
nas pedras, ela não consegue penetrar mais profundo no solo, ela não encontra água. E aí o sol vem e a castiga, e a seca, a mata. Jesus está dizendo que agora a causa da morte da semente, a causa do evangelho não prosperar na vida de muitos, a causa de muitos não entrarem no reino de Deus, está na preocupação com o próprio mundo, com as coisas da vida. Ele vai dizer, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O evangelho, ele tem este efeito, tem esta consequência. Ele traz também amargura à vida do homem, não só doçura. O evangelho é doce e é amargo. Ele é doce porque ele nos traz a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. Ele nos salva da condenação dos nossos pecados. Ele nos absolve, nos tira da condição de condenados. O evangelho é doce, permeado pelo amor de Deus, gracioso demais. Como é bom estar em Cristo. Como é bom ter o evangelho em nosso coração. Mas ele também é amargo, porque por causa dele nós sofremos também. Por causa dele nós padecemos também. Por causa dele nós somos perseguidos também, mal entendidos, mal interpretados. Nós estamos também na mira daqueles que odeiam a Cristo, que odeiam o evangelho, que não creem na palavra de Deus. Nós também nos tornamos objeto de críticas, de censuras, de calúnias, difamações destes. E aqueles que de fato não resistem a isto, que não conseguem conviver com isto, e de repente perdem o ânimo pelo evangelho, perdem a disposição de seguir a Cristo. E é por isso que Jesus diz que muitos não entram no seu reino, porque não estão dispostos a pagar o preço pelo evangelho, não estão dispostos a carregar esta cruz. E Jesus disse que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após ele. E muitos não querem isto, querem só a doçura do evangelho, mas não querem a sua amargura. E aí abandonam. A semente não frutifica, ela não prospera, ela não glorifica a Deus. Não há então evangelho que se desenvolva em um solo assim. A terceira classe, verso 6, verso 7 agora. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu seu fruto. E aí Jesus vai explicar no verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Se na primeira semeadura foi Satanás, a semente caiu à beira do caminho. Se na segunda semeadura, o solo rochoso representa a parte amarga do evangelho, a perseguição, o sofrimento, os problemas que por causa do evangelho nós passamos, enfrentamos. Agora, Jesus está dizendo que são
os cuidados deste mundo, as preocupações com a nossa vida neste mundo, com as coisas que no fundo, nós avaliamos como mais valiosas, mais preciosas. A preocupação, então, com a vida material, acima da espiritual. E Jesus aqui detalha, e veja que é a parte que ele mais detalha. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidado do mundo significa isto, irmãos. A preocupação e o interesse pelas coisas do mundo. As coisas do mundo. E aí vai dizer, a fascinação da riqueza. Aí é uma ênfase às coisas materiais. E as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então veja que a semente é semeada, em alguns casos ela começa a nascer, chega até a ter raiz, uma raizinha, mas alguma coisa vem e a mata, e a sufoca, e a rouba. Agora veja que ele chega à quarta classe de pessoas, esta parte que entra no reino de Deus. Veja que se de 100, nós podemos dizer aqui que 75 que ouviram a palavra, que foram semeados pelo Evangelho, 75 não entraram no reino, apenas 25, que de 4, apenas uma, um quarto, 25 só. Veja que é minoria, é pequeno. E Jesus, ele diz, em outra oportunidade, que a porta que leva à salvação é estreita, apertada, e por ela poucos vão passar. Mas a porta que leva à perdição é larga, espaçosa, e por ela muitos vão passar. Então sempre é uma minoria que vai receber de bom grado essa semente. Veja que no quarto grupo aqui de pessoas, ele diz outra, verso 8, enfim, finalmente, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Essa produção realmente muda de pessoa para pessoa, de coração para coração. Tem uns que produzem menos, mas receberam no seu coração a semente, ela frutificou. Outros mais ou menos, e há outros que produzem muito, 100 por um. Nos tempos da agricultura dos dias de Jesus, isso era uma produção excelente, né? De um você produzir 100, uma coisa realmente maravilhosa. Então aqueles sim, que tem uma produção grandiosa, sua vida é muito frutífera no Evangelho. Esse é o grupo que entra no reino de Deus. Porque a boa terra aqui, irmãos, é uma figura de um coração que é humilde e que recebe o Evangelho como uma pérola, como ouro, como uma preciosidade, como um tesouro, que dá valor a isto, apesar de ter tudo na vida, mas de repente vê tudo como nada, diante desta preciosidade que é o Evangelho. É este o coração que passa a priorizar agora o reino de Deus, como sendo melhor e maior do que qualquer outro reino. Que você faça parte, não é? Se isso fosse possível. Não há coisa melhor
do que o Evangelho. E estes, de fato, são poucos, sempre foram e sempre serão poucos. Aqueles que podem e fazem esta comparação, que estima o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, como algo muito maior, incomparavelmente maior que qualquer outra coisa dessa vida. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então, ele responde por quê? Porque só poucos entram no reino de Deus. Uma segunda questão aqui é que ele diz que o reino de Deus cresce pela pregação da palavra. É sempre a palavra que está sendo semeada. O reino de Deus cresce pela pregação da palavra. Não há outro ingrediente, outra fórmula que possa fazer com que a igreja cresça, irmãos, que o reino de Deus cresça, senão pela pregação da palavra. Nós sabemos hoje que usa-se muitos métodos, muitos recursos para levar a igreja ao crescimento, encher de pessoas. Isto não é bíblico e de forma nenhuma produz o verdadeiro resultado do crescimento. Pode até produzir um aparente resultado. E é verdade. Muitas pessoas são atraídas pelos métodos humanos, pelos recursos humanos, pelo entretenimento, pelas formas criativas e mais que os homens estão usando para semear o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Quando nas Escrituras nós só temos uma, é com a pregação, é com esta semeadura pura e simples do Evangelho. Não é com entretenimento, não é com teatro, não é com cinema, nada que não seja a pura e simples pregação da palavra. Vê que todas as vezes aqui o semeador sai a semear, a semente é a mesma. O que muda é o terreno, é o solo, é o coração. E por último, essa palavra, essa semente, esse Evangelho, ele precisa ser semeado com fidelidade e em abundância. Nós que o semeamos, nós que o pregamos, devemos fazer com fidelidade. Compromisso em pregar aquilo que a Bíblia nos ensina, sem tirar nem pôr. Expor a palavra de Deus nua e crua, fidelidade, sem malabarismo, sem invencionismo, sem achismo. É isto. E não devemos nos preocupar se ela será bem recebida ou mal recebida. Isso não é um problema nosso. É um problema do Espírito Santo. O nosso problema é fazer isso com fidelidade. Se ela for bem recebida, glória a Deus. Se não for, paciência. O que nós não podemos é mudar. O que nós não podemos é ser infiéis. Apenas para atrair as pessoas, para agradar as pessoas, para obter o elogio das pessoas. Fidelidade na pregação, na exposição do texto sagrado, e fazer isso de forma abundante.
pregar, 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 semear, 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 sem olhar a quem nem aonde, porque a gente não conhece os terrenos, como o semeador não conhece. Ele chega ali e sai jogando, ele não sabe se a semente vai cair na beira do caminho, geralmente cai, porque ele joga. Ele não sabe se ali debaixo tem uma pedra, e aquela semente caiu ali, não vai prosperar. Ele não sabe, o importante é que ele semeie, e faça isso muitas vezes, faça isso de forma abundante. Não podemos ser econômicos na semeadura. A semente está aí, ela ainda é esgotável. Há semente demais para a gente semear. O Evangelho é vasto, o Evangelho é rico, é inesgotável. Portanto, fazer isto de forma fiel e abundante. E que possamos, irmãos, assim, aplicar para o nosso coração. O sucesso dessa semeadura não depende de nós. Não devemos nos preocupar com isso. O sucesso do resultado da semeadura não é com você. Isso é com Deus, é com o Espírito Santo. Outra coisa que pode gerar no coração dos homens ao ler esse texto: não há perda de salvação. Quando nós colocamos essas 4 classes de pessoas aqui, só uma de fato é crente, as outras 3 não são. Não é porque receberam a semente, não é porque a semente chegou até a ter raiz, que seja crente. O que nós aqui encontramos como prova de conversão, de que a semente de fato prosperou, é a frutificação. São os frutos. E Jesus ensinou isso. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Então é isso que prova que de fato a semente prosperou, que ela nasceu, ela cresceu, se tornou uma árvore frondosa, que ela passou então a dar frutos, e muitos frutos. Alguns menos, 30, outros 60, e outros a 100, mas tem que ter fruto. É o fruto, então, a prova da conversão. Então, os 3 primeiros grupos não eram salvos. Estavam na igreja, ouviram a palavra de Deus, a semente caiu no coração deles, mas, como vimos aqui, Satanás foi e tirou as coisas, que são mais importantes, que ocupam a nossa mente no dia a dia, também tiraram, sufocaram. E os interesses pelas coisas terrenas, pelas coisas do mundo material, fizeram o mesmo. Então não há perda de salvação, a salvação é uma vez só e para sempre. É uma vez só e para sempre. O sacrifício de Cristo é ultra suficiente para todo aquele que nele crê. E a prova da salvação é a frutificação. É essa perseverança na fé em Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez damos graças, Senhor, porque nos destes a oportunidade de nos reunirmos aqui nesta manhã para cultuar o Teu nome, para adorar ao Senhor Jesus, nosso amado Salvador, a ler
e a ouvir a tua santa palavra, poderosa, esta bendita palavra, que tanto produz novidades em nossas vidas, nos transformando. Louvamos, ó Deus, por esse tempo que aqui já passamos na tua casa, e que tudo o que aqui fizemos, ó Deus, tenha sido recebido pelo Senhor, tenha alegrado teu coração, e que o Senhor nos abençoe, nos dando, ó Pai, essa condição de vivermos priorizando o teu reino, estabelecendo o teu reino como prioridade em nossas vidas. Possamos ser frutíferos, ó Deus, possamos estar alegrando o teu coração